Bem, nós vamos dar então continuidade aos nossos estudos no Credo Apostólico, né? Os irmãos que têm acompanhado aqui no Instagram, nas quartas-feiras, a gente tem transmitido a cada semana um estudo bíblico relacionado a esse assunto. E no dia seguinte, geralmente, né, na manhã do dia seguinte, na manhã da quinta-feira, a gente consegue postar esse estudo bíblico também em nosso canal no YouTube. Estudando o Credo Apostólico, né, nós já falamos em outros momentos, já fizemos essa introdução, mas é sempre bom a gente recordar. A gente faz esse estudo porque a gente entende que esse documento que faz parte da história da fé cristã, talvez o documento referente a doutrinas mais antigo da história de toda a cristandade, a gente faz esse estudo porque a gente acredita que há desdobramentos importantes para as nossas vidas, há edificação espiritual em nós relembrarmos esses fundamentos, esses elementos basilares, principais da nossa fé. E a gente já tem estudado, né? Nós começamos esse estudo com a congregação Fonte Eterna, lá no bairro Vila Resende, no começo do ano, e há praticamente um mês, né, a gente tem seguido com as transmissões aqui na internet. E nós estamos na sentença do Credo Apostólico que fala sobre a pessoa de Cristo. Nós já temos estudado, né, o Credo Apostólico em sua sentença inicial, que afirma: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em seguida, a segunda sentença do Credo afirma: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual padeceu, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e na sequência o Credo afirma: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Na semana passada nós vimos o padecimento do nosso Salvador. Nós vimos por que ele precisou sofrer, quais foram os seus sofrimentos e quais são as aplicações práticas de seus sofrimentos em nossas vidas. Hoje a gente pretende estudar a sentença seguinte, né, a porção do texto seguinte do Credo Apostólico, que afirma que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. É importante a gente lembrar, em primeiro lugar, por qual motivo o Senhor Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo e ensinou, Jesus veio ao mundo e fez milagres. Essas, sem dúvida, foram atividades notáveis, foram atividades de grande destaque na vida e no ministério terreno de Jesus. Contudo, a principal missão do Senhor, ao vir ao mundo, foi morrer pelos pecadores. Porque ensinar, fazer milagre, são atividades importantes, atividades sobrenaturais, né? No sentido do ensino autoritativo de Cristo, dos milagres que ele realizou. Contudo, os profetas no passado, eles também ensinaram e fizeram milagres. A diferença de Jesus em relação aos profetas, a superioridade de seu ministério consiste nisso, que ele ensinou, ele pregou, ele curou, ele fez milagres. Contudo, o propósito pelo qual ele veio ao mundo foi o de exatamente morrer pelos pecadores. Bem, só Cristo podia fazer essa obra, só ele poderia realizar esse ministério. Através da sua morte, o Senhor Jesus, ele promoveu a restauração dos eleitos à perfeita comunhão com o Pai. E é aqui que eu gostaria de abrir a Bíblia em um texto bíblico, que é o texto de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, onde a gente vê a grandeza do ministério do Senhor Jesus e a singularidade daquilo que ele fez por nós. Marcos 10, 45, veja o que nos afirma. Diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então daí está a singularidade, o que caracteriza o ministério do Senhor Jesus de uma forma tão grande, de uma forma tão peculiar. O Credo Apostólico ele trata dessas doutrinas fundamentais da fé cristã, e esse resumo que a gente tem nessa sentença, que trata sobre o Filho de Deus, sobre o Deus Redentor, revela para a gente qual é o coração do Evangelho. O Evangelho é isso, é Cristo morto, Cristo sepultado, Cristo ressurreto. Para efeito do nosso estudo bíblico de hoje, eu gostaria que a gente refletisse no que Jesus ele conquistou com a sua morte.
Isso se faz necessário e possível também, tendo em vista que Jesus, isso é importante a gente destacar, Jesus não foi derrotado na cruz. Esse é um ponto digno da nossa atenção, porque ele serve para desmitificar aquilo que muitos andam por aí pensando e cantando sobre Jesus e sobre a morte de Jesus. A imaginação das pessoas, ela não tem limite, né? E geralmente as pessoas com essa imaginação fértil, elas não pensam de acordo conforme aquilo que a Bíblia apregou. Alguns imaginam por aí um Cristo vencido na cruz e até concebem o inferno fazendo uma grande festa quando o Senhor morreu. E aí quando Jesus ele chegou lá no inferno, né? Ele chegou lá no inferno depois de morto e acabou com a festa que o diabo e os demônios estavam fazendo e tomou das mãos do diabo, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. E as pessoas cantam isso por aí, as pessoas pregam, afirmam isso por aí, mas esse não é um ensino bíblico. A Bíblia não apresenta um Jesus derrotado indo no inferno acabar com festa de Satanás. Isso é muito legal e emocionante. Só que tem um porém, não está na Bíblia. A Bíblia não fala isso. E se a Bíblia não fala, então também não é digno da nossa crença. Jesus não foi derrotado na cruz. Jesus foi vitorioso na cruz. Ele venceu na cruz. Então é correto nós falarmos da vitória da cruz que Cristo conquistou por nós ali no Calvário, vertendo o seu precioso sangue. Então vamos refletir sobre 4 coisas que Jesus conquistou ao morrer na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, aqui nós vamos usar talvez algumas palavras que não fazem parte do nosso cotidiano, mas a gente vai tentar elucidá-las à medida do possível e pensando também até mesmo na interatividade que a gente pode ter através desse canal. Os irmãos que tiverem qualquer dúvida, qualquer apontamento, fiquem à vontade para se manifestar no próprio chat aqui no Instagram. Eu talvez não vou conseguir acompanhar no chat as dúvidas, as perguntas, mas eu me comprometo a responder as eventuais dúvidas que forem aqui colocadas no nosso próximo estudo, na quarta-feira que vem, e assim subsequentemente. Então vamos lá. O que Jesus ele conquistou na cruz? Em primeiro lugar, a gente pode dizer que Jesus, a morte de Cristo, trouxe expiação. Expiação. Expiar é uma palavra que significa cobrir uma culpa mediante um sacrifício exigido. É isso que significa a palavra expiar. Não é o expiar com S, E-S, X, P-I, A-C cedilha, A-O. Não é a expiação no sentido de ter um S, mas é a expiação com X, que tem carrega consigo essa conotação. Expiar significa cobrir uma culpa mediante um sacrifício exigido. Esse verbo ele aparece várias vezes no Antigo Testamento, cerca de 80 vezes ele vai aparecer no Antigo Testamento. Principalmente em leituras relacionadas a rituais de sacrifícios. Nós vamos encontrar o verbo expiar principalmente em textos de Êxodo e Levítico. Mas antes mesmo desse termo aparecer explicitamente nas Escrituras, a gente vê a ideia de expiação aparecendo em Gênesis. Por exemplo, Gênesis 3:21. A história já é conhecida dos irmãos. Os nossos pais, Adão e Eva, eles pecam. Adão reconhece a sua nudez, tenta se esconder de diante do Senhor. A sentença, o julgamento vem sobre si quando o Senhor o encontra. O julgamento vem sobre o próprio Adão, sobre Eva e sobre a serpente. E lá no versículo 21 diz que o Senhor, Gênesis 3:21, diz para a gente que o Senhor, ele providenciou roupas de peles para que os nossos pais eles fossem cobertos, para que eles pudessem cobrir a sua nudez. Ou seja, o próprio Deus ele providenciou um sacrifício para cobrir a nudez de Adão e Eva. E essa ideia de cobrir, ela faz parte desse conceito de expiação. A ideia de sacrifício para cobrir uma culpa ainda aparece na história de Caim, que é conhecida também de muitos de nós, e na história também de Noé, onde são oferecidos sacrifícios cruentos, sacrifícios que envolvem sangue, e esses sacrifícios eles possuem a intenção de cobrir uma determinada culpa. A morte de Cristo ela consiste na expiação dos nossos pecados. Quando a gente fala de sacrifício, a gente tem que ter em mente a ideia de substituição.
Era isso que um israelita ele tinha em mente quando ele trazia sua oferta diante do altar do Senhor. Aquele animal, aquele cordeiro, aquela ovelha que estivesse sendo oferecido no altar, na verdade era um substituto daquele que estava sacrificando. E através desse sacrifício, através dessa oferta, a culpa poderia ser coberta. Cristo precisou vir ao mundo em carne para morrer como um ser humano pelos nossos pecados em nosso lugar, como um sacrifício. Como o próprio João diz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele é o sacrifício perfeito, afinal, ele viveu uma vida perfeita, de perfeita obediência a Deus, em pleno cumprimento da lei de Deus, e foi oferecido sem pecado para cobrir definitivamente a culpa dos pecadores. Então a morte de Jesus, em primeiro lugar, ela traz isso para nós, irmãos. Ela traz expiação. Os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Cristo. Jesus ele foi o nosso sacrifício que morreu em nosso lugar. Em segundo lugar, eu diria que a morte de Jesus trouxe para nós redenção. O que significa a palavra redenção? A palavra redenção tem a ver com comprar de volta, tem a ver com readquirir uma pessoa ou uma coisa mediante o pagamento de um preço exigido. À luz das Escrituras, toda a humanidade estava vendida à escravidão do pecado e precisava de um redentor para resgatá-la. O preço desse resgate ele seria enorme, seria a própria morte. E por isso Jesus morreu. Jesus morreu para nos resgatar. E aqui aparece então para nós uma pergunta muito interessante. Então Jesus veio para nos resgatar, para nos comprar. Essa é a ideia de redenção, de resgate. Sim, mas a quem o preço do resgate foi pago? Certamente não foi pago a Satanás, porque Satanás não pode cobrar a justiça de ninguém, e muito menos cobrar justiça do próprio Deus. O preço do resgate, ele existe em função da santidade de Deus. A dívida que o homem ele tem por conta dos seus pecados é exatamente com a pessoa de Deus. E foi Deus quem aceitou esse pagamento mediante a morte de Jesus. E Jesus ele fala por várias vezes em seu ministério terreno, se apresentando nesse papel de redentor. Ele fala, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 20, no versículo 28, que ele daria a sua vida em resgate de muitos. É o que Pedro também afirma na sua primeira carta, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, Jesus ele morreu também para nos resgatar. Então, a morte de Jesus trouxe para nós redenção. Em terceiro lugar, eu diria que a morte de Jesus trouxe também reconciliação. O que significa reconciliar? Reconciliar significa harmonizar as relações interrompidas entre dois indivíduos. Quando a gente fala de reconciliação, a gente pensa nesse processo e ele envolve três pessoas: o ofensor, o ofendido e o mediador. Espiritualmente, a ofensa foi cometida pelo homem. Nós somos os ofensores, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É o que Romanos 3:23 nos afirma. O homem é o ofensor. O ofendido é quem? O ofendido é Deus, o Deus Santo, que por causa da sua santidade, por causa da rebelião do homem, expulsou os nossos pais, expulsou Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden. E o mediador é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que ele veio para reconciliar os pecadores com Deus. É o que Paulo ele afirma em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 8 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus:
Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então é nesses termos que a palavra de Deus descreve a morte de Jesus. A morte de Jesus trouxe para nós também reconciliação. Aqueles que recebem a Cristo são reconciliados com Deus. Isso é um grande evento, um evento notável, muito importante. Porque sem o Salvador, os homens são inimigos de Deus. Sem Cristo, nós éramos opositores de Deus, inimigos de Deus. É isso que a Bíblia fala. Mas Cristo morreu também para que a gente pudesse agora ter amizade com Deus, ter afinidade com Deus, para que a gente pudesse ainda fazer parte da família de Deus, tendo recebido, como diz as Escrituras, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Deus deu o direito, o poder de ser feito filho de Deus, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que recebe a Cristo. Então a morte de Jesus, portanto, trouxe para nós reconciliação. Em quarto lugar, nós podemos dizer que a morte de Jesus trouxe também propiciação. Bem, essa palavra não é usual, não é uma coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia. Ela não faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Mas o entendimento de propiciação não é muito complexo. Propiciar pode ser definido como o ato de tornar-se agradável a outrem. Em nosso caso, a propiciação ela tem a ver com o sentido de que nós podemos, mediante a morte de Cristo, nos tornar agradáveis a Deus. O propiciatório ele era uma placa de ouro colocada sobre a Arca da Aliança e fazia parte lá do mobiliário do tabernáculo, do local de culto, né, presente que o povo de Deus realizava, né, suas celebrações no tempo do Antigo Testamento. A princípio, esses cultos eles eram realizados no tabernáculo, que era uma espécie de tenda móvel, e mais tarde no templo, né, construído durante o reinado de Salomão. E havia nesse elemento de culto um dado momento, uma determinada circunstância, onde o sangue do sacrifício ele era derramado exatamente sobre essa placa de ouro. E assim, a ira justa de Deus contra o pecado poderia ser satisfeita. É o que Jesus ele fez em sua morte. Ele fez com que a justiça de Deus fosse satisfeita. A justiça de Deus é satisfeita mediante a morte de Jesus. Por isso que nós e Paulo, principalmente em Romanos, ele utiliza por várias vezes a expressão justificação para definir o nosso relacionamento com Deus. Justificação, esse ato onde Deus declara justo todo aquele que crê em Cristo. Então, quem é capaz, irmãos, de medir, de calcular, de colocar alguma forma de aferição na misericórdia de Deus? O próprio Deus ele nos proporciona em Cristo o único agente digno de servir como propiciação pelos nossos pecados, que é o próprio sangue do Salvador. Ele morreu. É um maravilhoso poder de Deus manifesto no sangue do Cordeiro. Como João afirma em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pessoas de todas as tribos, de todas as nações, podem alcançar o favor divino, podem alcançar a justiça de Deus, se tornarem agradáveis aos olhos de Deus, mediante o sangue de Jesus. Portanto, a morte de Cristo conquista para nós pelo menos esses 4 benefícios. A lista ela não é exaustiva, não temos aqui o propósito de fazer isso, mas a morte de Jesus ela trouxe para nós expiação, quer dizer, os nossos pecados foram cobertos. A morte de Jesus trouxe para nós redenção, ou seja,
Jesus comprou, nos resgatou, nos comprou para Ele mesmo. Deus nos comprou para Ele mesmo mediante o sangue de Cristo. A morte de Cristo trouxe reconciliação, ou seja, outrora éramos inimigos de Deus, mas agora mediante a cruz, mediante a morte de Jesus, nós agora podemos ser amigos de Deus, ter afinidade com Deus e mais ainda, estar na família de Deus. E a morte de Jesus trouxe para nós também propiciação, ou seja, nós podemos nos tornar agora agradáveis a Deus. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos apresenta. E para a gente concluir esse nosso breve estudo, irmãos, eu gostaria de pegar emprestado aqui um pensamento do John Piper, do pastor batista John Piper, que ele expressa no seu recente livro chamado Coronavírus e Cristo, que foi lançado esse mês no Brasil e está disponível aí de forma gratuita, tanto o livro em formato digital quanto em audiobook. Você encontra ele facilmente na internet, este livro, essa obra que é muito relevante, que tem a sua leitura de uma forma muito atual, pertinente aos dias que nós estamos vivendo. E quando John Piper ele comenta o cenário atual, ele fala sobre probabilidades. E a gente ouve falar muito disso nos nossos noticiários, não é verdade? Probabilidades de pegar a doença. Hoje mesmo eu ouvi alguém dizendo que a possibilidade de nós contrairmos, de sermos infectados por esse vírus, por estes dias, chega a 70%. E aí a gente trabalha com probabilidades. Qual é o percentual de letalidade que esse vírus possui? Alguns falam em 3%, outros falam em 10%. Outros falam de probabilidades relacionadas à juventude ou à velhice, quanto a ser infectado, apresentar sintomas, chegar a uma situação mais grave ou até chegar a óbito. Saúde comprometida, comorbidades, doenças, histórico de doenças respiratórias, por exemplo. A pessoa viver num ambiente rural ou urbano pode ter a ver também, são probabilidades. Se a pessoa ela está se auto-isolando ou se ela está ficando em casa com seus amigos, se fala de probabilidades. Ouvimos estatísticas a todos os momentos. Hoje mesmo saiu uma pesquisa afirmando que a letalidade do vírus é 2,5 vezes maior em homens do que em mulheres. E daí veio a conclusão de alguns que alguns homens deveriam tomar hormônios femininos para se tornarem mais resistentes ao vírus, o que chega a ser absurdo, mas é conversa para outro momento. Apostar, enfim, na probabilidade oferece para a gente pouca esperança, porque a gente não sabe quais são os desdobramentos. Ainda que se fale que a letalidade do vírus fosse 3%, nossa vida corre um risco de 3%, correria um risco de 3%, se for essa realmente a taxa de letalidade. Então, probabilidades não é um solo firme, um lugar firme para a gente permanecer. Existe uma forma melhor para a gente viver. Há um lugar melhor para a gente permanecer. Ao invés desse mar de incertezas, a gente pode repousar a nossa vida sobre uma rocha de certezas. Ao invés de fundamentar a nossa história na areia das probabilidades. A gente pode ter a certeza de que Cristo pode salvar perfeitamente aqueles que por Ele se aproximam de Deus. Enquanto as probabilidades da letalidade oscilam entre 13% e 10% e vários outros números correm por aí, há uma certeza, 100%. Aquele que se aproxima de Deus mediante a pessoa de Cristo é salvo. Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E a boa notícia, irmãos, é que se a gente entregar pessoalmente a nossa vida e confiar que Jesus pode nos salvar, a gente salta desse mar de incertezas e a gente coloca os nossos pés sobre uma rocha. Jesus não despreza aqueles que dele se aproximam. Jesus morreu exatamente para salvar pessoas como eu e você. Pessoas que já erraram demais. Pessoas que já falaram coisas erradas demais. Já pensaram em coisas inomináveis demais. Que já pisaram na bola demais. Enfim, pessoas que já pecaram demais.
Mas em Cristo, e somente em Cristo, a gente pode ter certeza que se a gente depositar a nossa fé para a salvação nele, mesmo após a nossa morte, mesmo quando a casa desse terrestre tabernáculo se desfizer, a gente pode ter certeza que a gente vai estar para sempre com Deus. Então, em meio a esse mar de probabilidades, de estatísticas, deposite a sua fé em Cristo. Ele morreu para te dar reconciliação, expiação, ele morreu para te dar redenção, ele morreu para te dar propiciação, por mim e por você. E isso, de fato, meus irmãos, é uma ótima notícia para as nossas vidas. É a melhor notícia que nós poderíamos receber. Vamos orar? Eu espero que essa mensagem ela alcance o seu coração, seja edificante para a sua vida. Em breve nós vamos postá-la lá no YouTube. Se você entender que vai trazer edificação para alguém, compartilhe com o familiar, compartilhe com um amigo, para que essa mensagem do Senhor Jesus ela alcance os corações, as vidas das pessoas, porque a gente entende que é só Jesus que pode salvar. Não tem... E a obra que ele fez na cruz do Calvário ela é perfeita. Ela não precisa ser repetida num ritual, como alguns religiosos pensam em nossos dias. A obra de Jesus ela foi completa, foi perfeita. Ele morreu de uma só vez, oferecendo sacrifício por todos os pecadores, por mim e por você, para que a gente pudesse se tornar propícios, para que nós pudéssemos nos tornar propícios a Deus, favoráveis, agradáveis a Deus. Vamos orar? Convido você a orar junto comigo aí na sua casa. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, eu te glorifico pela morte do Senhor Jesus, pelos benefícios dessa morte, por tudo que o Senhor conquistou por nós no Calvário, por toda essa tua riqueza, da tua graça, do teu amor, do teu cuidado, que foram revelados na cruz. O teu amor foi pago, foi revelado a nós com sangue, com morte. E nós te agradecemos por isso, porque a nossa própria morte não seria o suficiente para pagar pelos nossos pecados, pois somos pecadores, mas o Senhor Jesus foi crucificado, morto e sepultado, trazendo para a gente expiação, redenção, reconciliação, propiciação. Nós te celebramos, Deus, por essa tão maravilhosa obra e esse tão maravilhoso amor que o Senhor manifestou em relação a nós. Alcance as nossas vidas, alcance, Senhor, a cada irmão, cada pessoa que está aí do outro lado, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, alcança trazendo salvação, redenção para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus lhes dê um bom restinho de noite. Eu agradeço aí pela companhia de vocês. Saudade de todo mundo, tá? Um forte abraço meu, da minha família. E que o Senhor dê a vocês um bom restinho de noite, um bom resto de semana. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Abraço.